Retomamos então a entrevista em estúdio a propósito desta reunião do Banco Central Europeu que ainda está a decorrer, mas previsivelmente Jean-Claude Trichet deverá então anunciar uma subida da taxa de juro de referência. Tavares Moreira, esta decisão de subir a taxa de juro, se se confirmar para 1,25%, vai de facto ter impacto na economia nacional ou nesta altura já não é assim tão determinante? Nesta altura o impacto é reduzidíssimo, é marginal, eu diria que é quase nenhum. Porquê? Porque as taxas de juros de referência, que são as Euribor, nesta altura já acomodaram essa expectativa. Portanto, as taxas de juros Euribor têm vindo a subir. São estas taxas que servem, por exemplo, ao crédito de habitação e, portanto, o impacto já, na prática, já está verificado. Pode haver, se o BCE tomar esta decisão e sinalizar futuras subidas, isso pode levar as taxas de Euribor a continuarem a subir. E nesse Alguns caso, analistas acreditam que o BCE possível... pode subir até aos 1,75 até ao final do ano. Pois é possível, e se isso acontecer, de facto, então o impacto vai ser maior. Mas nesta altura, em termos marginais, o impacto vai ser mínimo. Para as empresas não é nenhum, porque as empresas já estão a pagar taxas altíssimas. Era isso mesmo que ia perguntar aqui, então, em relação às empresas, João Pereira Coutinho, diz que não é a taxa de juros. Moraria a falar, e enfim, temos aqui um banqueiro à minha frente. Eu acho que o spread nas empresas está muito maior. Não é? O que é importante, o que é verdadeiramente importante é o que falámos antes. Ou seja, é dar uma transparência ao mercado que nós vamos ter capacidade de pagar. Isso faz diminuir o risco do país e, consequentemente, os bancos começam-se a financiar a preços mais baixos e podem baixar os spreads. Hoje em dia nós temos bancos a fazer spreads 7, 8 vezes a taxa de referência. Isso é que é o grande problema das empresas. Mas isso advém do risco do país. Portanto, o que é importante, e muito importante, é o que falámos anteriormente. É haver passar uma maturidade ao mercado, pôr o interesse nacional à frente, conseguir baixar o risco do país e, através disso, acalmar a forma como o custo, a forma que gera, no fundo, o custo de dinheiro a Portugal excessivo e baixar os spreads. Portanto, este 0,25, mas também lhe digo o seguinte, a Europa acho que está a entrar num modelo que não lhe vai resolver o problema. Porque os déficits dos países europeus é que são os grandes culpados pela inflação. Portanto, a Europa não tem tanta margem para subir a taxa de juros assim. Eu acho que vai subir até 1,75% ou 2%, mas também não se pode descolar muito da economia americana e da taxa de referência do Banco Central. A economia interligou-se muito. Portanto, nós, hoje em dia, desta globalização teve grandes vantagens, mas também nos manieta muito, também nos tira muita capacidade de intervenção enquanto estivermos com os vasos comunicantes interligados, como acontece. É uma interligação, Tavares Moreira, que é difícil de gerir. Por exemplo, esta subida da taxa de juros pode até ser uma boa notícia para a Alemanha, de forma, já que deverá previsivelmente ter um crescimento de 2% em 2011. Poderá, de alguma forma, pergunto-lhe... Deve ser mais. Deve crescer mais. A economia alemã é capaz de crescer mais este ano. Mas poderá ser uma forma de evitar o sobreaquecimento da economia alemã ou de outros países também com crescimento? A economia alemã não está propriamente em sobreaquecimento. Repare que a subida dos preços a que nós temos assistido é uma subida ditada por um aumento, sobretudo, dos custos das matérias-primas, que não tem propriamente a ver com o sobreaquecimento das economias, no caso Peço concreto desculpa da interromper, Alemanha. estamos agora a receber então a indicação de uma notícia de última hora, que já poderá estar a ver em rodapé no seu televisor. O Banco Central Europeu, como previsivelmente dizíamos aqui, acabou de subir os juros para 1,25%. Então, depois de muito tempo a manter a taxa em níveis mínimos de 1%, então Jean-Claude Trichet acabou de anunciar esta decisão que aqui estávamos a analisar. Tavares Moreira, peço desculpa por ter interrompido. Dizia-me que no caso da Alemanha não fará, enfim, grande diferença também. Como um pouco o Dr. João Pereira Coutinho, estas coisas estão interligadas. Nós também não podemos, na Europa, começar a subir as taxas de juros de qualquer maneira, porque isso pode ter, por exemplo, um impacto enorme na taxa de câmbio. O euro pode valorizar-se excessivamente. Exatamente. Isso é que pode ser penalizante para uma economia como a Alemanha, em que as exportações são fundamentais para as exportações para fora da zona euro, como é evidente. E o euro já tem estado a valorizar há algum tempo. E o euro já está bastante forte, não é? 1,42 por aí, portanto, já quanto ao dólar. E, portanto, também tem que haver aí alguma medida. Eu pensei que nos Estados Unidos agora também já começa a falar-se um pouco de uma possível alteração da política e, eventualmente, uma subida de taxas do FED lá para o final do ano e tal. Mas, de qualquer maneira, nestas coisas é preciso ter medida e conta, porque esta interligação impõe-nos, de facto, algumas limitações. Não é?